Existe um lugar silencioso onde os sonhos vão para morrer. Não é um cemitério, mas uma paisagem mental governada pela inércia. É o reino da procrastinação, onde o peso do nosso potencial se torna uma âncora, nos prendendo ao sofá enquanto a lista de tarefas cresce como uma sombra. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Deixe um eu nos comentários se essa sensação é familiar. Este estado de paralisia não é preguiça, é biologia. Seu cérebro, esgotado de dopamina, o neurotransmissor da motivação, entra em modo de economia de energia. Ele busca recompensas fáceis e imediatas, como rolar o feed infinito das redes sociais, em vez de investir no esforço que as tarefas importantes exigem. É uma crise econômica na sua mente, onde a moeda da motivação se desvalorizou completamente, deixando você em um estado de falência motivacional. Ao mesmo tempo, uma guerra civil silenciosa acontece internamente. A voz da autocrítica ecoa, alimentada pela pressão social e pela constante comparação com os outros. O medo de falhar, de não ser bom o suficiente, se torna o general de um exército que sabota qualquer tentativa de avanço. Cada projeto não iniciado se torna mais uma prova para este tribunal interno de que você é incapaz de realizar seus próprios objetivos. Isso cria um ciclo vicioso e opressivo. Você procrastina para evitar o desconforto da tarefa, o que gera culpa e ansiedade. Essa ansiedade torna a tarefa ainda mais assustadora, levando a mais procrastinação. É uma prisão autoimposta, onde as grades são feitas de medo e o carcereiro é a sua própria mente. Cada dia parece uma repetição do anterior, solidificando o poder deste regime de inércia. Mas até os regimes mais opressores têm um ponto de ruptura. Chega um momento em que a dor de permanecer o mesmo se torna maior do que a dor de mudar. Uma pequena fresta de luz surge na escuridão. A percepção de que essa tirania interna não pode mais continuar. É o desejo por uma revolução, a busca por uma faísca que possa incendiar o campo e derrubar o sistema. Essa faísca raramente é um grande evento ou uma revelação bombástica. Na maioria das vezes, a maior revolução começa com a menor das ações. É a descoberta de uma ideia tão simples, mas tão poderosa, que desafia toda a lógica do sistema opressor da procrastinação. Uma estratégia que não exige força bruta ou uma vontade de ferro, mas sim uma inteligência tática para contornar a resistência da própria mente. Essa estratégia é conhecida como a regra dos 2 minutos, que reinicia sua dopamina e acaba com a procrastinação. O manifesto é absurdamente simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída, faça-a imediatamente. Não a adicione a uma lista, não a agende para mais tarde, apenas execute. É uma declaração de guerra contra o depois, travada no campo de batalha do agora. O poder dessa regra reside em sua capacidade de hackear nosso sistema de recompensa. Ao completar uma tarefa minúscula como arrumar a cama ou responder a um e-mail, você gera uma pequena dose de dopamina. É uma vitória rápida. Isso ensina ao seu cérebro que a ação e não a fuga leva à satisfação. Este pequeno impulso químico é o combustível que começa a reiniciar o motor da sua motivação. A procrastinação prospera em tarefas que parecem montanhas. A regra dos 2 minutos transforma essa montanha em um punhado de pequenas pedras. A tarefa não é mais limpar a cozinha, mas sim lavar um prato. Não é escrever um relatório, mas sim abrir o documento e escrever uma frase. A barreira para começar é tão baixa que a sua mente mal tem tempo de criar uma desculpa para não fazê-lo. O momento que documenta o início da sua mudança é a decisão de tentar. Escolheram a única coisa, um único ato de 2 minutos e executá-lo. Colocar os tênis de corrida, mesmo que não vá correr, ler uma página do livro. Esse ato aparentemente insignificante é o primeiro tiro da sua revolução pessoal. É a prova de que a mudança não só é possível, como já começou, liderada por você. Você agora é o líder do seu próprio movimento de libertação. A sua missão não é ser um general perfeito, mas sim um estrategista resiliente. Lembre-se que todo líder revolucionário enfrenta resistência, especialmente a resistência interna, as velhas vozes do hábito e da dúvida.
A beleza dessa nova jornada é que a vitória não está na ausência de falhas, mas na persistência apesar delas, um pequeno passo de cada vez. Seus primeiros movimentos táticos são identificar e conquistar pequenos territórios. Quais são as tarefas de 2 minutos que assombram o seu dia? Guardar aquela roupa, responder aquela mensagem, organizar a mesa de trabalho. Cada uma delas é uma pequena batalha. Ao vencê-las, você não apenas limpa seu espaço físico e mental, mas também constrói um exército de pequenas vitórias que fortalecem sua confiança e seu moral como líder. É fundamental entender a complexidade deste líder que é você. Haverá dias em que a antiga tirania parecerá mais forte, em que a vontade de procrastinar vencerá uma batalha. Qual é a primeira tarefa de 2 minutos que você vai fazer depois deste vídeo? Compartilhe nos comentários. A questão não é nunca cair, mas quanto tempo você leva para se levantar. Um líder sábio perdoa o deslize e foca na próxima ação. A consistência transforma seus atos isolados em um movimento coeso. Cada tarefa de 2 minutos concluída é um novo recruta para sua causa, fortalecendo as novas vias neurais em seu cérebro. Aos poucos, a ação se torna o padrão e não a exceção. Sua mente começa a buscar o sentimento de realização em vez da falsa segurança da inércia. É a construção de uma nova cultura interna. O objetivo inicial não é derrubar o castelo da noite para o dia, mas estabelecer uma base de operações segura e fortificada. É provar para a parte mais cética de si mesmo que a mudança é real e sustentável. Esse processo inicial focado em pequenas ações cria o alicerce sólido sobre o qual você construirá projetos muito maiores e mais audazes que antes pareciam completamente inalcançáveis e distantes. A partir dessa base fortificada de pequenos sucessos, o impulso começa a se tornar uma força quase autônoma. A energia gerada pelas tarefas de 2 minutos começa a transbordar, influenciando áreas da sua vida que antes pareciam intransponíveis. A revolução que começou com batalhas minúsculas agora está pronta para campanhas maiores, para conquistar territórios que você antes considerava perdidos para sempre, para o inimigo da procrastinação. Esse fenômeno é o efeito portal. A regra dos 2 minutos não se trata apenas de concluir a pequena tarefa, mas de iniciar o movimento. A ação de calçar os tênis de corrida frequentemente leva à corrida em si. O ato de abrir o laptop e o documento muitas vezes se transforma em 1 hora de trabalho focado. A tarefa inicial é apenas a porta de entrada para um estado de fluxo produtivo. Os resultados reais começam a se materializar de forma inegável. Sua casa fica mais organizada, sua caixa de entrada de e-mails mais vazia e sua lista de pendências visivelmente menor. Estes são os territórios libertados. São provas concretas e visíveis de que sua estratégia está funcionando. Cada tarefa concluída é uma bandeira fincada, declarando sua vitória sobre a desordem e a paralisia que antes dominavam sua rotina diária. É preciso analisar as conquistas com honestidade histórica. Haverá momentos em que a tarefa de 2 minutos será apenas isso, uma tarefa de 2 minutos. Você vai calçar os tênis e depois tirá-los. Mas a vitória crucial aqui é a redefinição do sucesso. O sucesso não é mais a conclusão da maratona, mas sim o ato de ter calçado os tênis. Você venceu a inércia e essa é a batalha mais importante de todas. O resultado mais profundo e transformador, no entanto, é a sutil mudança na sua identidade. Você gradualmente deixa de se ver como alguém que procrastina e passa a se enxergar como alguém que age, alguém que começa. Essa vitória psicológica é o verdadeiro ponto de virada da revolução, pois estabelece as fundações para um legado duradouro de autoconfiança e capacidade de realização, preparando o terreno para o futuro. Essa nova identidade se torna a constituição do seu novo governo interno. Um sistema fundamentado não mais no medo, na dúvida ou na evitação, mas sim na ação, no ímpeto e na autoconfiança. Você não precisa mais esperar por um pico de inspiração ou motivação para agir. A própria ação se torna a fonte da sua motivação, criando um ciclo virtuoso que se autoalimenta e cresce com o tempo. O legado complexo dessa pequena regra se estende para muito além da produtividade diária. A confiança construída ao superar pequenas tarefas lhe dá a coragem para enfrentar desafios muito maiores.
Iniciar aquele negócio, aprender aquele instrumento, fazer aquela viagem. O princípio de apenas comece por 2 minutos se torna a ferramenta universal para desmantelar qualquer objetivo intimidador em passos gerenciáveis e alcançáveis, abrindo um leque de possibilidades. É preciso avaliar este legado com a devida nuance. A guerra contra a inércia nunca termina de fato. Sempre haverá novas formas de resistência, dias de cansaço e projetos desafiadores no horizonte. O legado não é um estado de paz utópica, mas sim um estado de prontidão resiliente. Você agora possui uma estratégia provada e a confiança de que pode enfrentar qualquer desafio, um passo de cada vez. A liberdade definitiva que você conquista é a libertação do peso do "e se". O arrependimento paralisante da inação se dissolve. A regra dos 2 minutos que reinicia sua dopamina e acaba com a procrastinação é a sua declaração de independência pessoal. Ela liberta o seu verdadeiro potencial do cativeiro da dúvida, permitindo que ele finalmente se manifeste no mundo de forma concreta e impactante, construindo a vida que você deseja. Sua revolução pessoal pode começar neste exato instante. Escolha uma única ação, algo que leve menos de 2 minutos e execute-a agora. Se esse vídeo acendeu essa faísca em você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos vamos construir um legado de ação. Não espere por um líder, seja o líder que você estava esperando. Comece agora, a sua nova história aguarda.